Já fizemos uma procissão, um desfile cívico e religioso tão belo. Ficará marcado na história eclesiástica e na própria história da cidade de Garanhuns. Mas eu gostaria de lhes dizer 3 coisas nesta noite. A primeira é memória histórica. A segunda é discernimento. E a terceira, família. Comecemos com a primeira. Vocês ouviram a primeira leitura, cujo objetivo é coligar Jesus Cristo com a dinastia davídica. Ouviram a segunda leitura da carta aos Romanos, cujo objetivo é coligar Jesus Cristo com a descendência de Abraão. Por meio de quem estes 2 fenômenos acontecem? Por meio de José. Vocês podem me dizer, mas Dom Paulo, José era apenas o pai adotivo de Jesus. E é verdade. Mas em todas as culturas, em todas as civilizações, o pai adotivo é plenamente pai do ponto de vista legal. E é José que plenamente coliga Jesus com Davi e com Abraão, exatamente porque José é hebreu da tribo de Judá, inclusive do clã do próprio Davi. Aqui está um elemento fundamental para o povo hebreu: a memória histórica. Compreender o seu passado, porque um povo sem memória não consegue compreender o presente e muito menos vislumbrar o seu futuro. Mas esta memória provém de um texto muito mais antigo. Temos que ir ao livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a serpente. Porém, inimizade entre a tua descendência e a descendência dela. Ela, a serpente, vai ferir o calcanhar, mas o teu descendente esmagará a cabeça da serpente. Esta promessa feita à mulher primigênia é lida, na verdade, à luz da Mariologia, como uma promessa feita a Maria Santíssima. José e Maria são, na verdade, como que dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. José e Maria condensam, sintetizam todas as esperanças de Israel, as grandes expectativas do povo hebreu, encontram no cumprimento da promessa a resposta definitiva de Deus. Mas é uma ocasião também para olharmos para a nossa história. Nos idos de 1918,
Nós tínhamos poucos anos, praticamente 30 anos de república. O mundo estava fervilhando. Do outro lado do mundo, estava se concluindo a Segunda Guerra Mundial, que foi talvez uma das maiores carnificinas da face da terra. No ano anterior, Maria Santíssima proclama em Fátima o poder da oração, a necessidade da conversão e o princípio fundamental da paz. Estabelecem-se pelo mundo afora países que optaram pelo comunismo de caráter ateu e filosoficamente contrários ao Evangelho. Quanta ebulição pelo mundo afora! No Brasil, a igreja está apenas engatinhando, deixando a sua aliança com a monarquia e com o padroado, e depois da proclamação da República, está começando apenas uma história de uma igreja mais autônoma, que conduz a sua própria história com mais autonomia e liberdade. O Papa Bento XV quer cada vez mais interiorizar a fé católica nestes agrestes e sertões pernambucanos. Já existia, é verdade, a diocese de Floresta. É a primeira diocese criada no interior do Pernambuco, em 1910. Mas em 18 criam-se as 3 dioceses: Nazaré da Mata, Pesqueira e Garanhuns. E a diocese de Floresta é suprimida e é absorvida pela diocese de Pesqueira. É o desejo do Papa de realizar no Brasil um processo profundo de renovação espiritual e moral. O grande projeto da romanização, o grande projeto da renovação da fé, processo de institucionalização da igreja, de fazer com que a igreja chegue aos recantos, rincões mais recônditos e escondidos. É também um processo de santificação do clero, de renovação dos valores que conduzem os sacerdotes, renovação dos princípios morais, de uma formação mais aprimorada. Percebam, a criação da diocese de Garanhuns, na verdade, é um grande processo de renovação espiritual, renovação institucional, renovação pastoral. Na verdade, praticamente, a partir da criação da diocese, é que os grandes princípios do Concílio de Trento, realizado no século XVI, de fato, começam a serem vividos entre nós. Fazer memória dessa história, não para permanecermos no passado, não, mas que o passado possa qualificar e lançar luzes novas para a nossa história centenária e para este novo centenário que se abre. Olhar para essa história, olhar para essa igreja catedral que já existia como igreja, como templo, mas que é preparada caprichosamente, com muito carinho, para tornar-se a igreja mãe da nossa diocese. Olhar para esta cidade de Garanhuns, como é dito na oração e do hino do centenário, a nossa região de Garanhuns, que em 1918 ia da praia ao sertão, de São José da Coroa Grande,
e das praias que hoje estão na Diocese de Palmares, até Itaíba, de São Bento do Una até Correntes e Bom Conselho, todo o território da Diocese de Palmares, todo o território que hoje compõe a Diocese de Garanhuns, é este chão que precisa ser evangelizado com um novo ardor, com novos métodos, com novos princípios. E assim se faz o grande processo de renovação pastoral e missionária deste chão da Igreja Diocesana de Garanhuns. Terra de quilombos, nós estamos a poucos quilômetros da Serra da Barriga, nós estamos a poucos quilômetros do quilombo dos Palmares. Quantos quilombos nasceram em nossa região? Muitos negros que foram libertados, mesmo antes da abolição da escravatura, negros forros, fugidos da escravidão, subiam o leito do rio Mundaú e formaram quilombos ao longo do território de nossa diocese. Aqui em Garanhuns, o Magano era um quilombo, o Timbó era um quilombo, Castanhinho e tantos outros. A quilombo dos Palmares, nas muitas regiões, encontrei vários remanescentes quilombolas no município de Iati e em tantas outras regiões da nossa diocese. Olhar para a história dos negros presentes entre nós, olhar para a história dos índios Garanhuns, nestes campos dos Garanhuns, quantos foram dizimados, destruídos, pisados. Sobraram os funiôs, sobraram os xixiaclás em Águas Belas, remanescentes de uma grande nação de índios que existia entre nós. É preciso olhar com carinho para essa história, para fazer memória destes povos indígenas existentes entre nós. Mas chegaram também brancos de muitas regiões, especialmente criadores de gado bovino. Muitos provieram da região do Rio São Francisco, muitos provieram lá, que hoje está em Sergipe, na beira do São Francisco, de Porto da Folha, criadores de gado, brancos, fundando currais, fundando fazendas, fundando tantas aglomerações que depois se tornam cidades como Garanhuns. O sítio dos Garcia, a tapera dos Garcia e tantos outros sítios, fazendas, vão dando origens a povoados, distritos, vilas e hoje cidades. É preciso olhar com carinho para essa história, para a história do povo de Deus na Bíblia, para a história de José, para Jesus Cristo que nasce desse povo hebreu. O cristianismo, ouvimos nos comentários feitos por um seminarista, o cristianismo tem a ousadia de professar exatamente o mistério da encarnação. Fé encarnada nessa história, nos sofrimentos, nas lutas, nas labutas, na história de outros tantos homens e mulheres. É por isso que é tão importante a presença de Padre Inácio nesta noite. Olhando para ele, nós vemos a figura de Dom Irineu, e olhando para Dom Irineu, nós queremos recordar a história não somente dos 10 bispos que me antecederam, mas a história de tantos padres que deram a vida por este chão, tantas religiosas que se gastaram como a vela que queima, tantos leigos e leigas, evangelizadores, evangelizadoras, benzedeiras, rezadeiras, homens e mulheres de boa vontade,
pessoas que mantiveram a fé católica viva nos rincões mais escondidos, nos sítios, nas fazendas, nos distritos, nas vilas, pessoas que doam a vida no silêncio e no mistério escondido. É preciso olhar para essa história centenária e agradecer muito a Deus por isso. Olhando para São José, nós na verdade olhamos para a síntese da história do povo bíblico. Por isso, repito, São José e Maria Santíssima são exatamente esta dobradiça histórica. Eles oferecem a Jesus Cristo a encarnação na história de Israel, a vinculação com a dinastia davídica, a vinculação com o povo hebreu que tem como pai Abraão. E para nós, queridos, agora entro no segundo elemento desta meditação. Abraão é o pai da obediência na fé. Sua justiça, fundamentalmente, é a justiça da obediência da fé. E é isso, praticamente, somente isso que é dito sobre São José. Ele é o homem justo. Mas em que consiste a justiça de José? Consiste simplesmente numa confiança irrestrita na bondade de Deus. A justiça de José não consiste na prática da lei mosaica. Ele poderia ter entregue Maria Santíssima às autoridades judaicas e ele seria justo, mas seria uma justiça meramente forense, uma justiça tribunalícia, a justiça do cumprimento legal da legislação mosaica. Não é nisso que consiste a justiça de José. Ele sabia que Maria poderia inclusive receber as punições legais que a justiça da lei mosaica prescrevia para uma mulher que aparecesse grávida e não fosse filho daquele homem com quem ela estava desposada. Quanta dúvida, mas ao mesmo tempo quanta confiança. Em que consiste a fé de José? Consiste num discernimento maduro da vontade de Deus. Talvez esta seja a palavra mais repetida pelo Papa Francisco: discernimento. Fazer o processo de discernimento. E a igreja se tornou meio preguiçosa para fazer este processo de discernimento. José não teve pressa. Ele poderia imediatamente, exatamente no momento em que ele soube que Maria estava grávida, ele poderia ter ido às autoridades judaicas e ter entregue Maria para que cumprisse as prescrições legais. Não, ele não teve pressa. José faz o processo miúdo do discernimento de alguém que tem fé. É o processo de alguém que sonha o sonho de Deus. Sonhar o sonho de Deus é a grande característica dos patriarcas do Antigo Testamento, especialmente de Jacó. José se equipara aos grandes patriarcas. Ele faz o processo do discernimento na fé, fruto de uma confiança absoluta no amor generoso de Deus. José sabia que o Deus que o chamou para ser o pai do seu filho, Deus não o abandonaria, Deus não o envergonharia, Deus permaneceria fiel às suas promessas. É este discernimento de fé,
É essa justiça que provém de alguém que reconhece qual é a vontade de Deus e por isso cede. Ceder à vontade de Deus, dar espaço para que a vontade de Deus se cumpra, é esse o discernimento da fé. É nisso que consiste a justiça de José. Ser justo significa ter consciência de qual é a vontade de Deus e ceder a esta vontade, para que Deus realize plenamente a sua vontade em nós. José e Maria, casal justo, exatamente porque plenamente cumpridor da vontade do Senhor. É aqui que eu introduzo o terceiro e último tema dessa meditação. José, Maria e o menino Jesus, família sagrada de Nazaré. Na nossa diocese há 2 paróquias dedicadas à Sagrada Família. Uma em Bom Conselho, Jesus, Maria e José. Outra aqui em Garanhuns, a paróquia caçula da Sagrada Família, juntamente com a paróquia da Santa Mãe de Deus em Lagedo. O que estas paróquias querem nos dizer? Que um mistério fundamental de Deus é ser comunhão. O Filho de Deus poderia ter nascido numa catemba de coco? Poderia, se Deus o quisesse. O Filho de Deus poderia ter vindo num OVNI, num drone? Poderia, se Deus o quisesse. Poderia ter vindo num foguete? Poderia, se Deus o quisesse. Mas não quis. Deus quis necessitar de nós. Aquele que poderia nos salvar sem nós, quis nos salvar conosco, precisando de nós, precisando da humanidade, precisando de uma família. É óbvio que quando Deus precisa de uma família, nós estamos dizendo isso de modo analógico. Deus não precisa de nada, mas Ele quis precisar. Deus nem necessita dos nossos louvores. Os nossos louvores nada acrescentam àquilo que Deus é, como diz um prefácio da Sagrada Liturgia. Deus não precisa dos nossos louvores. Deus não precisa que nós nos reunamos nesta tarde para prestarmos louvores a Ele. Não precisa, mas Ele quis precisar. Isso é o mistério da encarnação. O cristianismo é a única religião que tem a ousadia de dizer que Deus quis precisar de nós. Deus quis entrar nessa história. O Filho de Deus necessita de todas as circunstâncias e vicissitudes da história. No seio de uma família, Jesus, que é o único e eterno Filho de Deus, o Verbo eterno e encarnado, Jesus quis aprender a ser gente. Foi criança, adolescente e jovem. E quando olhamos para a Sagrada Família de Nazaré, compreendemos o papel de José como guardião da Sagrada Família e por isso mesmo declarado pelo Papa patrono da Igreja Universal, patrono desta grande família que é a Igreja. A família pequena, a família grande, a comunidade eclesial. Crescemos no seio de uma família doméstica e aí aprendemos a ser gente e aprendemos os rudimentos da fé. Mas precisamos amadurecer a nossa fé batismal no seio de uma outra grande família, que é a Igreja. Por isso, São José, abençoa e intercede por essa querida diocese de Garanhuns, essa família que somos nós, parecida com aquela família de Nazaré, da qual tu foste protetor,
provedor, trabalhador, custódio, guardião. Tu que fugiste com Maria e o menino Jesus para o Egito, enfrentando outra cultura, todas as dificuldades das perseguições de Herodes, protege, patrono querido, ampara e intercede por essa querida diocese de Garanhuns. Queremos ser cada vez mais uma família amorosa, uma família unida, uma família que cresce, uma família que evangeliza, uma família missionária, profética, acolhedora, misericordiosa, conforme a Sagrada Família de Nazaré. Deus nos abençoe nesta tarde. Abençoe todos aqueles e aquelas que não puderam vir. Que todos, a partir desta igreja catedral, recebam as bênçãos do nosso Deus e possam celebrar conosco até agosto os mistérios deste centenário. Que festa tão bela ficará na nossa memória. Não sei se há algum bebê de colo que aqui esteja. Talvez este bebê de colo estará vivo no segundo centenário. Praticamente nós todos não teremos a graça de celebrar outro centenário da Diocese de Garanhuns. Mas conte, narre. A Bíblia Sagrada é uma memória narrativa. Conte, narre para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos, para a sua família, para a sua comunidade eclesial. Conte a beleza desta noite, a beleza desta tarde. Narre para as gerações subsequentes que nós aqui estávamos. Eu participei de um pedacinho tão belo da comemoração do centenário da nossa querida diocese. Deus os abençoe, os guarde e proteja. Ele lhes dê muita saúde e muita paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.